Graça e paz de Jesus Cristo a todos que irão estar vendo esse vídeo para honra e glória de Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, com essa oportunidade. Irmãs, eu estava pensando como é bom, como é maravilhoso, né? Nós sermos um cristão, sermos crentes em Jesus Cristo, termos a salvação, o conhecimento da palavra de Deus, termos o privilégio, termos uma igreja para nós congregar, termos, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família, termos a palavra de Deus para nós meditar, que nos consola nos momentos de tanta tristeza nesse mundo, né? Tanta angústia, tanto sofrimento. A gente olha para um lado, olha para o outro, é só coisa ruim, é só tragédia, é só violência, é falta de amor, de misericórdia. E a gente vem para a palavra de Deus, a gente encontra descanso, consolo, alegria, força para nós continuar. Como é maravilhoso nós termos Jesus, a gente para, louva, canta um hino, adora a Deus, escuta um hino, ouve a palavra de Deus que é maravilhosa e a gente prossegue, continuando. Então o consolo do Espírito Santo, ele vem sobre o nosso coração para nos dar força, para nos motivar cada dia, para nós prosseguir, porque nós não podemos parar. Nós temos que continuar, nós temos que avançar até a volta de Jesus, ou até o dia que nós partir desse mundo, Porque nós estamos aguardando a promessa de Jesus sobre o arrebatamento, mas podemos passar pela morte física e só tem dois jeitos de nós sair desse mundo. É através da morte física ou do arrebatamento. Um desses dois nós vamos passar, é certo. Toda a humanidade até hoje passou pela morte física. Nossos irmãos até hoje, do passado, a igreja lá de trás, primitiva, que vem vindo, morreram esperando a promessa do Senhor. E nós também estamos esperando e não vamos deixar de esperar, vamos ficar firmes nessa promessa, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor vai cumprir a sua promessa, mas vai ser na vontade dEle. Por isso nós estamos num teste aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem, passando por esse teste, de resistência, para saber quem é que vai aguentar, quem vai ficar até o final com Jesus, aqueles que não vão olhar para trás, aqueles que não vão voltar para trás, aqueles que vão ficar firmes com o Evangelho, firmes com Jesus. Então nós estamos num teste aqui, um teste de resistência espiritual. Por isso a importância de nós se revestir com as nossas armas espirituais, porque um crente despreparado, um cristão sem armadura, ele é a presa fácil para Satanás tragar. Porque o cristão que vive sem oração, que não lê Bíblia, que não adora a Deus, sabe? Aquele cristão seco, vazio, que vai só lá na hora do culto na igreja, faz aquela oração rapidinha, lê um versículo lá da Bíblia, isolado muitas vezes, e ele está totalmente despreparado e vulnerável, para ser atacado, para enfraquecer e voltar para trás. Então a importância de nós estar cada dia melhorando a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Espírito Santo, buscando, se esforçando, lutando pela salvação, porque nunca foi fácil e nunca será fácil ser cristão, Então, assim, a gente sabe, Jesus já nos alertou sobre isso. Jesus falou muitas vezes, se alguém quer seguir ele, a pessoa precisa estar ciente, consciente do preço que vai pagar, das renúncias, do sofrimento que vai passar, das perseguições, das lutas. Então, a pessoa ela tem que estar consciente disso. Diferente desse evangelho da desgraça que ensinam e pregam para as pessoas, que você vai vir para a igreja, para uma igreja evangélica, e os teus problemas vão acabar, vai ser só paz e amor e prosperidade. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que conduz ao inferno. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele tem cruz, ele tem sofrimento, ele tem lágrima, ele tem renúncia,
Esse é o evangelho que leva para o céu, o caminho estreito, a porta estreita, ser rejeitado. Então a gente aceitar, se meter, levar nossa cruz. O que é levar a cruz? É aceitar ser participante do sofrimento de Cristo, é aceitar sofrer por Cristo, isso é levar a nossa cruz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero só estar falando algo a respeito, né, de Simeão. Aqui em Lucas capítulo 2 conta a história de Simeão. Simeão era um homem justo, um homem temente a Deus, e ele estava esperando, né, a consolação de Israel, estava esperando o Salvador, o Messias prometido pelos profetas, né, desde o Antigo Testamento. Então foi revelado a Simeão pelo Espírito Santo que ele não iria morrer antes de ver o Messias. Ele não iria morrer. Capítulo 25 conta a história de Simeão. No capítulo 2, capítulo 2, versículo 25, desculpa, irmãos. 25 conta a história de Simeão. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria se ver o Senhor. Então, pelo Espírito Santo, ele foi no dia no templo, a qual José e Maria também levaram Jesus para ser apresentado no templo, porque esse era o costume, né? Costume da lei dos judeus. Então, nós também seguimos esse costume, né? Esse costume bíblico, esse costume judaico de levar no templo para ser apresentado. As nossas crianças, quando nascem, não são batizadas, porque isso aí não é batismo. Isso é uma heresia, algo que os homens inventaram, porque o diabo, ele inventa muitas coisas. Ele distorce, o trabalho dele é distorcer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Esse é o trabalho de Satanás, distorcer, enganar, né? Esconder a verdade. Então, as crianças, elas são apresentadas a Deus, porque nós seguimos também esse costume bíblico, de quando as nossas crianças nascem, levarem ao templo e ser apresentado a Deus em uma oração, para que Deus guarde, livre, proteja e guie, né, que fique no caminho do Senhor. Porque uma criança, ela não tem condições de ser batizada porque ela não tem consciência do certo e errado. Ela não sabe o que é crer. Jesus falou que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, ao ser batizado, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer no batismo, nas águas. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque as águas, elas representam a limpeza, né? A purificação. Você entra nas águas como um pecador, com seus pecados, e você é batizado, você é imergido nas águas. Aí as águas é um símbolo de que vai te lavar, vai te limpar dos teus pecados, e você levanta, você renasce ali, né, perdoado, uma nova vida, um novo nascimento em Cristo. Então a criança não tem necessidade nenhuma, ela vai, se ela morrer ali no tempo da inocência, da pureza dela, ela vai para o céu, não tenha dúvida disso. E então esse negócio de batismo de criança, isso não existe, isso não é bíblico, isso não é válido, não adianta, não tem validade diante de Deus, não acredite nisso, tá bom? Precisa crer para ser batizado, precisa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, Simeão estava no templo, irmãos, por esse irmão, ele já era uma pessoa idosa, uma pessoa velhinha, estava esperando logo a sua morte. Mas como ele era um homem fiel a Deus, temente, vivia no templo orando, buscando a Deus, o Senhor conhecia ele, Deus permitiu que ele tivesse um grande privilégio, uma grande honra de estar ali naquele dia da apresentação de Jesus, para pegar Jesus nos seus braços, como diz aqui, ele tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus. E aí ele fez uma oração e disse: Senhor, agora pode me despedir, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram tua salvação. Então ele falou: agora eu já posso morrer, e agora eu já posso descansar,
Porque agora os meus olhos já viram aquilo que eu estava esperando, a promessa do Senhor, que eu não iria morrer antes de ver o Messias. Então o Senhor concedeu a ele o privilégio, por ele ser um homem fiel. Vale a pena, eu digo, servir a Deus, porque Deus prepara coisas maravilhosas na nossa vida para aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são puros, aqueles que realmente têm um compromisso com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. E não foi pouca coisa que esse homem viveu, sabe? Que esse homem sentiu quando ele pegou aquela criança, Jesus, o Filho de Deus, nos seus braços e apresentou a Deus. Aleluia. E ele foi tomado pelo Espírito Santo. E ele fala, aleluia, ele fala aqui, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. E José e Maria, eles se maravilharam das coisas que de Jesus estava sendo falado. Aleluia. Glória a Deus. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que isso é posto para que a derivação de muitos em Israel e para sinal, e é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, Jesus foi transpassado com aquela espada aqui do lado, lembra? Quando ele estava lá na cruz, saiu água e sangue, aleluia. Então, meus irmãos, Deus preparou esse momento tão especial na vida de Simeão. Então, às vezes, a gente escuta as pessoas falarem da Bíblia, mas histórias tão repetitivas, às vezes elas pregam tanto sobre Davi, né? Porque Davi isso, Davi aquilo, Davi com Golias, tanto sobre Ana e Ana, que chega a enfadar. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui na igreja e escutei a mesma história. E a Bíblia tem tanta riqueza, né? A Bíblia tem tantas passagens maravilhosas para ser pregada, mas sabe por que não são pregadas? Porque essas pessoas, elas não estão ungidas pelo Espírito Santo e elas não conseguem pregar, elas não conseguem ensinar isso, elas não conseguem falar essas coisas, elas não conseguem pregar as cartas dos apóstolos, elas não conseguem pregar, né, as passagens bíblicas. Elas contam sempre as mesmas histórias porque é mais fácil de falar. Então, para você pregar a Bíblia, para você falar, porque tudo aqui que está na Bíblia é para ser ensinado, é para ser mostrado, é para ser falado. E a gente não vê isso. Então, poucas vezes eu escutei a história de Simeão. Eu, assim, não estou nem lembrando se eu ouvi quantas vezes, mas muito pouco, assim, toda a minha trajetória de fé. Porque as pessoas não falam sobre a história desse homem, né? De tantos outros que está registrado aqui na Bíblia. E aí o Espírito Santo vai te trazendo palavras, o Espírito Santo vai te orientando o que você deve falar, e até trazendo como exemplo para a nossa vida. Então, para nós pregar a palavra de Deus, nós precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Senão vai ficar sempre naquelas mesmas histórias, que não vai mudar a nossa vida. É lindas histórias do passado da Bíblia, Velho Testamento, lindas, eu leio também, eu gosto, choro. Mas para nossa salvação é o Novo Testamento. E nós temos que focar no Novo Testamento. Nós temos que focar nas pregações que traz os homens e as mulheres ao arrependimento. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Porque nós já estamos na última hora da igreja na terra. Nos últimos dias, últimos tempos. Então nós temos que realmente pregar para confrontar o pecado. Nós bater de frente com o pecado, de frente com estas igrejas que não tem compromisso com a sã doutrina, com a palavra, com a obediência. Porque hoje a maioria das igrejas, elas estão no secretismo religioso. Tá tudo misturado, né? Tá tudo junto. Não se tem mais, certo, uma identidade. A igreja perdeu sua identidade na terra, se alinhou com o mundo. Está tudo igual e achando que estão salvos e não estão. Então a importância de nós permanecer naquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Quantas pessoas que foram ensinadas, orientadas
para ver uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida humilde, uma vida simples, mas voltaram atrás, se deixaram enganar pelos falsos profetas, pelos falsos pastores desse tempo que ensinam e dizem que não tem nada a ver. Que você pode fazer isso, que você pode andar na vaidade, que você pode pintar o cabelo, que você pode andar de brinco, de batom, de salto alto, de calça, pode ver futebol, pode até beber vinho, álcool e tantas outras coisas. Pode casar a segunda, terceira vez. Entraram, né, por esse caminho do engano, do pecado. Então nós estamos numa prova aqui, para quem é que vai permanecer firme, porque Deus não muda e a sua palavra não vai mudar. O mundo mudou. Nada é mais como antes e nada vai ser como antes. Porque depois que a tecnologia veio para o mundo, se abriu o mundo e não vai mais ser como antes. Então cada vez que o pecado aumenta mais, a gente percebe que o tempo está passando mais rápido para se cumprir as palavras, as profecias do Senhor. E quanto mais nós temos que renunciar, quanto mais o mundo se abre para o pecado, né, mais a libertinagem, a liberdade, mais temos que nós renunciar, porque mais coisas são inventadas, mais temos que dizer não, isso eu não posso, isso não é para mim, isso não é para um cristão. Daí muitos dizem, não, mas isso não tem nada a ver, isso é bom, isso é até bom para nós, olha que coisa boa, facilidade. Mas não, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Né? Seja fiel até a morte, aí você vai ganhar a coroa da vida. Então aqui nós temos muito exemplo de pessoas que permaneceram fiéis até o fim e o Senhor concedeu a essas pessoas, né, um grande privilégio. Um grande privilégio, uma grande honra de viver momentos na sua vida que foi de grande alegria, de grande gozo na alma, como Simeão. Então, aquele que é fiel a Deus, o Senhor tem o melhor preparado para ele e para sua família. O Senhor vai conceder grandes bênçãos aqui na terra. Você vai ver muitas coisas, você vai viver muitas coisas para a vontade de Deus. Né? Você vai ver muitas promessas se cumprir na sua vida e na sua família. Se você for fiel, Senhor, como Simeão foi fiel. E então ele viu a promessa de Deus se cumprindo. Porque ele foi fiel. E Deus falou para ele, você vai ver, você vai tocar, você vai sentir. E foi um grande acontecimento na vida deste homem. Glória a Deus. E ali continua a história dele e fala sobre a profetisa Ana também. Que eu vou gravar outro vídeo sobre ela. Desta mulher que também já era idosa, mas deixou um grande exemplo para nós seguir. Não importa a idade. Né? Não devemos só se esforçar e seguir o Senhor quando somos jovens e depois de velhos abandonar. Nós temos que continuar firme. Aleluia, glória a Deus. Produzindo, dando fruto para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus fale mais ao seu coração sobre esta palavra. Leia, medite a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos consola, que nos ensina, que nos corrige, que nos motiva a nós continuar a viver. Nós ler as histórias dessas pessoas, o quanto elas foram fiel, o quanto elas perseveraram, o quanto elas lutaram, porque elas tinham problemas como nós também. Iguais, não muda, mas elas foram firmes, porque o amor por Deus, o amor por Cristo é superior a todo sofrimento, todas as provações. Né? O amor ao Senhor Jesus deve ser acima de tudo. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Fale mais o seu coração em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para abençoar outras vidas que estão precisando. Vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos ensinar para as outras pessoas. Os dias são difíceis, são maus. Para nós estar incentivando, ajudando outras pessoas também a continuar no caminho. Em nome de Jesus. Amém.